Uma cirurgia experimental no cérebro, ela foi o primeiro passo para a compreensão sobre o funcionamento da memória. Eu estou falando de um dos casos mais famosos da história da medicina, que é o caso HM, o homem que passou a acordar sempre no mesmo dia, semelhante àquele filme de Hollywood, como se fosse a primeira vez, na qual o personagem principal ele sofre de uma falta de memória grave e não consegue gravar novas informações. Diferente da ficção do filme, o caso HM foi algo que realmente aconteceu e é uma história que nos faz perceber a grande importância da memória. Eu sou o Márcio Araruna, eu sou neurologista e antes de entrar no assunto principal do vídeo, eu te convido agora para curtir e se inscrever no canal. Isso me ajuda a deixar esse espaço cheio de informações interessantes sobre o cérebro, as emoções e o comportamento. Beleza? Vamos lá! O americano Henry Molaison, mais conhecido como HM, ele nasceu em fevereiro de 1926. Ele externava uma personalidade bem-humorada e realizava suas atividades cotidianas sem grandes problemas, até que, aos 9 anos de idade, ele sofreu um acidente de bicicleta e teve um traumatismo craniano. E nessa ocasião, ele lesionou uma região do cérebro que é muito sensível, que é o hipocampo, o que fez com que ele evoluísse com crises epilépticas de difícil controle. Vou abrir aqui um parêntese para dizer o seguinte: a gente tem dois hipocampos, um de cada lado. O hipocampo ele é sim uma região muito sensível. Quando ele sofre um machucado e ele acaba cicatrizando, ele pode começar a gerar epilepsias, ele pode começar a gerar crises epilépticas que podem sim ser crises de difícil controle, ou seja, seriam crises epilépticas que não responderiam muito bem às medicações. E o Henry Molaison foi um desses casos. Já tendo passado por vários médicos e utilizado inúmeras medicações ao longo da vida dele, ele não conseguia encontrar uma solução para suas crises de epilepsia. E a doença, ela veio piorando significativamente a qualidade de vida do HM. Até que uma esperança ela foi vislumbrada quando ele tomou conhecimento de um neurocirurgião chamado William Scott Weil, o qual desde o início da década de 50, esse cirurgião ele já vinha realizando cirurgias em pacientes que sofriam de epilepsia, aparentemente até com um bom resultado. Em 1953, o HM topou realizar uma neurocirurgia experimental, a qual removeria ambos os hipocampos do paciente. Até então, a ideia era a seguinte: se eu vou remover do cérebro uma região que está implicada na geração de crises epilépticas e eu vou retirar aquele tecido, o paciente vai curar, porque aquela região que já estava gerando crises não vai mais existir. Após a intervenção, quando já estava na cama se recuperando, o HM falou normalmente com os médicos e perguntou sobre a cirurgia, se essa cirurgia tinha sido um sucesso ou não. Aparentemente, os médicos já ficaram bem animados no começo, pois a sua função motora, os seus reflexos, a sua coordenação, linguagem, estavam todas intactas. Só que, após alguns minutinhos, o paciente, o HM, ele repetiu exatamente a mesma pergunta que ele fez no início da conversa, se a cirurgia havia sido um sucesso ou não. Nesse primeiro momento, os médicos estranharam, a equipe médica notou que ele poderia não estar formando novas memórias, ele poderia estar sofrendo de amnésia, e era exatamente isso que estava acontecendo. Era como se ele estivesse preso no tempo. Ele não conseguia recordar fatos simples que haviam acontecido durante o seu dia, como que ele havia comido no café da manhã, ou se ele tinha sido apresentado a uma nova pessoa dentro do hospital, por exemplo. Ele não conseguia acertar qual era o dia e qual era o ano em que ele se encontrava. E ele também não era capaz de gravar os acontecimentos que estavam havendo no mundo. Apesar disso, a sua racionalidade e a sua inteligência estavam absolutamente preservadas. Ele conseguia expressar os seus pensamentos, os seus sentimentos, ele conseguia fazer cálculos de matemática e mantinha o mesmo comportamento, o mesmo temperamento e humor. Ele inclusive conseguia recordar dos acontecimentos da sua vida prévia, com exceção do período de um ano antes da cirurgia. O caso HM ele é um exemplo do que a gente chama de amnésia anterógrada, que é uma incapacidade de você memorizar novas informações. Além disso, ele perdeu a memória de um ano antes da cirurgia, uma espécie de amnésia retrógrada para aquelas informações que não estavam plenamente consolidadas. Era como se fossem memórias mais imaturas, vamos dizer assim. As coisas que aconteceram no seu passado distante, aquelas memórias que já estavam muito bem consolidadas no cérebro, ele conseguia lembrar. Agora, as memórias que aconteceram ali até um ano antes da cirurgia, essas memórias também haviam sido perdidas. Com os déficits apresentados pelo paciente, a conclusão óbvia foi conjecturada. O hipocampo ele deve ser a região do cérebro responsável pela formação da memória. Com essa hipótese inicial, buscando desvendar o funcionamento do cérebro, os neurocientistas eles passaram a estudar o caso com muito afinco. Eu diria inclusive que talvez esse caso, o caso do HM, tenha sido um caso mais bem estudado e mais bem documentado na história da medicina. Sempre que uma nova tecnologia aparecia, a HM era submetida
dar novos estudos. Ao longo das próximas décadas, isso foi na década de 50, né, um entendimento dos mecanismos cerebrais relacionado com a formação e com a evocação da memória se acumularam e, sem dúvida, muito do que a gente sabe hoje é graças ao caso HM. Então tá, Márcio, agora me conta, como é que funciona essa história de memória? O que foi que a medicina aprendeu com a tragédia do HM? A primeira lição é bem óbvia. Não se deve jamais, sob hipótese nenhuma, remover os 2 hipocampos em uma cirurgia. Só por curiosidade, gente, a epilepsia do HM, ela passou sim a ser bem controlada. E a cirurgia de remoção do hipocampo é algo que é realizado até hoje para o tratamento de crises epilépticas graves, refratárias. Só que apenas um dos hipocampos é retirado, e somente após um estudo minucioso que realmente comprove aquele local como sendo culpado pela epilepsia. Além disso, são realizados vários testes neuropsicológicos, incluindo testes de memória, antes da cirurgia para poder garantir um bom resultado e evitar que algo semelhante se repita. A segunda lição foi o entendimento do hipocampo como sendo o epicentro para a formação de novas memórias. Se você tem mais interesse sobre esse assunto, basta você ir lá no canal e clicar nos vídeos sobre memória. Tem muita coisa boa lá, tá bom? Vamos lá!